Irmãos, nós iniciamos o capítulo 19 do Evangelho de São Mateus e hoje, nos versículos 3 a 12, Jesus quer nos ensinar sobre o matrimônio, quer nos ensinar sobre a família. Jesus ele entra numa controvérsia com os fariseus que, querendo tentá-lo, questionam Jesus acerca da licitude do divórcio. Eles questionam Jesus o seguinte: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo, sua esposa por qualquer motivo? Se Jesus respondesse que não era permitido, Jesus estaria indo contra a lei de Moisés, que permitia que o homem, por uma certidão, despedisse a sua esposa. Porém, para responder, Jesus diz que Moisés permitia isso por causa da dureza dos vossos corações, mas que o plano inicial de Deus, quando Deus criou todas as coisas, criou o mundo, criou os seres humanos, criou Adão e Eva, não era este o plano de Deus de permitir o divórcio, mas de uma união, onde duas pessoas, o homem ou a mulher, deixam de ser dois para se tornar uma só carne. Jesus diz assim: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher, ou seja, desde o princípio, desde a criação, o plano de Deus era um homem e uma mulher. E através dessa união, eles teriam filhos e povoariam o mundo. Este era o plano original de Deus. Duas pessoas deixam de ser duas, mas tornam-se uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Este era o plano original de Deus. Mas, irmãos, por conta da serpente, de Satanás, que seduziu os nossos pais, Adão e Eva, oferecendo a eles a oportunidade de ser como deuses, de ser como Deus, seduziu eles e eles comeram do fruto proibido, pecaram contra Deus e desde então, desde o pecado original, este plano inicial, original de Deus, da família constituída por um homem e uma mulher, foi abalado. Houve uma desordem. Não há mais harmonia nas famílias, tanto que a consequência do pecado original, a gente já vê logo em seguida que eles pecaram, eles já notam que estão nus, já querem se esconder de Deus. Depois começam -se a acusar mutuamente: não foi ela, não foi ele. A família perde a harmonia por conta do pecado original, irmãos. E do fruto desta união entre Adão e Eva nascem Caim e Abel. E já sai dali o primeiro fratricídio da história. Então a primeira morte relatada não é alguém que ficou ancião, morreu de velhinho, não. Um irmão que mata outro irmão. A família foi abalada por conta do pecado original. Mas Jesus, vendo isso, sabendo do plano inicial de Deus, vendo que a família estava abalada, ele quis elevar a união, essa união entre a vontade de um homem e a vontade de uma mulher, agora é também a vontade de Deus. Através da graça de Deus, essa união acontece e essa união é elevada à condição de sacramento. Jesus quis elevar esta união ao nível de sacramento, para que através da graça dada por ele, dada por Deus, este casal possa de fato estar unido e não mais se separar, porque é a própria vontade de Deus esta união, que essa união aconteça. E portanto, se é vontade de Deus, que o homem respeite essa vontade, que o homem não separe aquilo que Deus uniu. Portanto, aqui está a ilicitude. Não é lícito o divórcio, muito menos por qualquer motivo.
E é isso que nós vemos muito nos dias de hoje, por qualquer motivo, por qualquer incômodo, por qualquer contrariedade, muitas brigas dentro da família, dentro da casa, entre homem e mulher, e muitos casamentos sendo destroçados, muitos casamentos acabando. E essa não é a minha opinião, irmãos. Isso é a opinião da igreja. Não é o que eu acho, é o que a igreja diz. Não é lícito divorciar-se. E Jesus, vendo esta realidade, eleva o matrimônio à condição de sacramento, para que através da graça de Deus esse casamento perdure, passe por todas as dificuldades e perpetue e dê frutos e seja uma ocasião de santidade, um caminho de santidade através do matrimônio. Isso é uma maravilha para nós. E diante desta realidade da ilicitude, não é lícito divorciar, não pensem que as pessoas, Jesus falou, então tá ok naquela época. Não. Os próprios discípulos de Jesus, não os fariseus, os discípulos, aqueles que seguiam Jesus, diante desta revelação de Jesus, que não era lícito divorciar, que quem se separa da sua mulher e se deita com outra mulher está cometendo adultério. Eles já dizem, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Vejam, irmãos, que verdade difícil, não só nos dias de hoje, mas desde os tempos de Jesus. Durante o ministério de Jesus, apenas 2 vezes, os discípulos saíram em debandada, Abandonaram Jesus por conta de alguma revelação dele. A primeira foi assim, foi por causa desta revelação sobre o matrimônio. O que Deus uniu, o homem não separe. Não é lícito divorciar-se. Porque era uma verdade dura, difícil de ser seguida. Não é um problema dos tempos de hoje, é um problema que vem desde os tempos de Jesus. E a segunda vez que muitos discípulos abandonaram Jesus foi quando ele faz o discurso da Eucaristia, o meu corpo e o meu sangue. Também foi uma verdade difícil na época para aceitar e muitos abandonaram Jesus. Até que Jesus pergunta aos apóstolos, vós também vão me abandonar? E então eles respondem, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Veja, irmãos, uma verdade difícil, mas que não deixa de ser uma verdade. Nós precisamos deixar que Jesus, deixar que Deus, através da sua graça, conduza o nosso matrimônio, pois este é um sacramento. Nós precisamos da graça de Deus como um alicerce para os nossos matrimônios nos dias de hoje. Por quê? Porque nós estamos todos abalados por conta do pecado original. As nossas paixões, as nossas vaidades, as nossas vontades são colocadas acima da vontade de Deus. Então tudo é um pretexto para abalar o matrimônio, para abalar esta união que é vontade de Deus, que foi elevada à condição de sacramento por Jesus Cristo. Uma verdade difícil desde os tempos de Jesus até os dias de hoje, mas que precisa ser obedecida. Nós precisamos crer nesta verdade. Se Jesus está dizendo que não é lícito o divórcio, lutemos pelo nosso casamento. Renan, você não é casado. Beleza. Mas se um dia tiver a graça de receber este sacramento do matrimônio, que Deus dê a graça, a fortaleza, as virtudes necessárias para trilhar neste matrimônio um caminho de santidade. Nós precisamos nos colocar aos pés de Jesus e pedir as virtudes necessárias para trilharmos este caminho de santidade através do matrimônio. Então, Jesus,
diante desta resposta, ele nos ensina que nós precisamos lutar, independente das circunstâncias, pelo nosso matrimônio, pelo casamento. E não deixemos que qualquer coisa, que qualquer situação seja um motivo para procurarmos divorciar, porque é lícito divorciar na lei dos homens, mas perante Deus não existe licitude no divórcio. Amém.